Fala galera, William na área, aulas de vibrações mecânicas. Mas o que seria vibrações? Vibrações ou oscilações, né? Então, temos aqui que vibrações vai ser qualquer tipo de movimento que se repita após um intervalo de tempo. Ok? Você tem uma certa repetição, você tem um movimento em um certo intervalo de tempo, esse movimento está se repetindo, pronto. Você pode considerá-lo como um tipo de vibração ou oscilação. Basicamente, uma boa característica em relação a esse movimento é que esse movimento ele se repete em torno de um ponto de equilíbrio. Então você tem um movimento oscilatório, né? Porque vibrações são oscilações, movimento oscilatório, onde você tem um certo ponto de equilíbrio por onde esse movimento ocorre, esse movimento acontece. Então aqui tem um exemplo básico. Nós temos uma massa, tá? Uma massa e uma mola com rigidez K, rigidez da mola K. Eu dou uma puxada nessa massa, desloco para baixo e solto. No momento que eu solto, o que vai acontecer? Ela vai deslocar, né? Eu puxei para baixo, puxei aqui para baixo. Quando eu soltar, ela vai deslocar para cima e para baixo, tendo seus movimentos, tendo seu movimento em torno de um ponto de equilíbrio. E esse movimento vai ser um movimento oscilatório. Ele vai se repetir em relação a um tempo específico, que esse tempo específico vai ser o período. Uma repetição que ele tiver, você vai contar o período. Esse tempo que houve a repetição vai ser simplesmente o período, perfeito? Então, temos aqui a parte da definição, né? Então, vamos lá. Uma análise estática, ou seja, onde o corpo está na posição de equilíbrio. Onde esse corpo, né, quando esse corpo estiver na posição de equilíbrio, o somatório das forças será igual a zero, né? Iguais a zero. Nós temos aqui o somatório das forças na posição de equilíbrio de um certo sistema vai ser igual a zero quando nós estivermos trabalhando com um sistema estático, né? A gente vai fazer uma análise estática do sistema estático, somatório das forças igual a zero, perfeito. Sendo assim, o que eu tenho aqui? Eu tenho a massa, né? Nós temos o peso de força e aqui nós temos a força elástica. Essa força elástica vai estar para cima porque eu tenho uma mola, no momento que eu coloquei a massa, ela deu uma descida. Nessa que ela deu uma descida, ela parou. Está ali parada, em equilíbrio. Vamos supor, tá? Então aqui ela está parada, está em equilíbrio. E sendo assim, houve uma certa deflexão na mola. Essa deflexão eu vou chamar de deflexão estática. A deformação da mola na medida, né? A deformação da mola após colocar o peso, a massa. Isso vai acontecer. A gente vai chamar isso aqui de deflexão estática, ok? Deflexão estática. Perfeito. Ok. Uma ressalva é que a unidade que nós podemos analisar aqui, que nós podemos trabalhar, eu vou considerar dentro dos padrões do SI, tá? Sistema Internacional de Unidades, é que a deflexão estática podemos analisar em metro, ok? Outra coisa interessante é que o peso podemos analisar em Newton, não tem problema. Ó, peso em Newton, ok? Post-it aqui já significa dizer que eu estou fazendo análise das unidades. Basicamente é isso. E nós temos também aqui a força elástica. Vou considerar a força elástica em Newton também. E vou considerar outro tipo de deformação, aquela deformação aqui, só que em termos de variável, você vai entender o que eu estou falando lá na frente, que eu vou mostrar. Esse x aqui, vamos considerar também que está em metro, ou simplesmente a função x de t, que vai ser dada em metro. Sendo assim, nós vamos ter uma força elástica que vai ser igual a rigidez multiplicado por essa deflexão estática. A deformação da mola, é isso que é força elástica. A força elástica é a rigidez multiplicado pela deformação da mola. Perfeito. Sendo assim, fazendo o equilíbrio de forças, nós vamos ter o seguinte. Vou considerar que quem estiver para baixo vai ser o positivo. Pronto. Meu movimento positivo aqui, movimento não. Na verdade, a força que estiver sendo orientada para baixo vai ser a minha força positiva. E a força que estiver orientada para cima vai ser a força negativa. Bem tranquilo. Então aqui a gente vai ter que a força elástica vai ser negativa.
a partir da nossa orientação, né? Mais o peso positivo, cá para baixo, vai ser igual a zero. Essa força elástica, a gente já viu que era o K multiplicado pela deflexão estática, a deformação da mola ao ser colocada a massa. Ela em equilíbrio. Mas o peso vai ser a massa vezes gravidade. É possível a gente definir que a massa vezes a gravidade vai ser igual ao K multiplicado pela deflexão estática. Perfeito. Temos aqui a nossa relação. Para que isso aconteça, para que realmente o somatório das forças seja igual a zero, eu preciso que a massa vezes a gravidade, o peso, seja igual à força elástica da mola. Perfeito. Agora, o que vai acontecer quando este corpo estiver em movimento? Perceba bem, aqui eu já tenho um certo deslocamento para baixo. Eu vou chamar esse deslocamento de x. Tá? Eu vou chamar esse deslocamento para baixo, eu vou chamar de x. Mas aqui eu já tive uma certa deflexão estática. Né? Já tem uma deflexão estática. Eu tirei o corpo da posição de equilíbrio, que é uma perturbação que você causa no sistema. A perturbação é você simplesmente tirar o corpo da posição de equilíbrio. Tirou o corpo da posição de equilíbrio, soltou, largou. No momento que eu largo, ele vai entrar em oscilação. Vai subir, né? Vai subir e vai descer em relação a uma variável em destaque. Essa variável eu posso chamar de x, variável x. É possível analisar que esse sistema vai ser de um grau de liberdade. Eu só preciso de uma coordenada para definir a posição do meu corpo, da minha massa m. Eu só tenho essa massa m. Então, eu só preciso de x, né? Uma equação que eu vou fazer aqui agora, que vai ser possível definir a posição desse corpo em relação a um certo tempo. X de t é uma função. Beleza? Então, vai ser somente um grau de liberdade, só tem uma massa e só preciso de uma coordenada, uma variável para descrever a posição em função do tempo. Só preciso de um x, por exemplo. Perfeito? Então, pronto. Como é que eu vou fazer agora a equação que governa o movimento dessa massa m? Como é que eu vou fazer essa equação? Vou escolher para baixo, tá? Vou escolher para baixo. Vou escolher o sentido de cima para baixo, ó. Vou escolher esse sentido. Se você escolhesse o sentido de baixo para cima, a equação diferencial que você iria encontrar seria a mesma coisa. Seria a mesma equação. Perfeito. Então, aqui a gente vai escolher para baixo. Então, iremos fazer... Nós vamos ter aqui o peso, novamente o peso. Nós vamos ter a força elástica. Só que essa força elástica aqui agora vai ser o K multiplicado. Já tem uma deflexão estática. E agora mais um X, deslocamento para baixo. É isso que eu vou ter. Perfeito. Se eu derivasse esse tipo de posição, porque aqui a gente tem posição, né? A deflexão estática mais o X, é uma posição. Se eu derivo a posição, vou colocar aqui somente o X. Ou se eu derivo o X, eu vou ter velocidade. Derivada temporal. Esse ponto significa derivada temporal. Se eu derivar mais uma vez, eu vou ter a aceleração. Né? Então, quando você deriva a posição, você vai ter velocidade. E quando você deriva a velocidade, você vai ter a aceleração. Esses dois pontos significam a segunda derivada, derivada temporal. Derivando em relação ao tempo. Posição em relação ao tempo, velocidade. Derivando a velocidade, em relação ao tempo, aceleração. Ok? Então, sendo assim, ó, dá para a gente perceber que esse delta aqui é uma constante. O delta é uma constante, né? A deflexão estática é uma constante. O sistema está parado. Esse delta aqui já está definido, vai ser uma constante. Então, quando você tiver aqui a análise, você for derivar esse tipo de posição que você tem aqui, você vai derivar o delta mais o x. Só que quando você deriva a constante, a derivada de uma constante é zero. Então, vai ficar só a variável x, que vai ser derivada mais uma vez e você vai encontrar a aceleração. Por que eu estou falando isso? Porque aqui ó, a gente vai utilizar a segunda lei de Newton, onde eu tenho massa vezes aceleração. Eu vou até escrever massa vezes aceleração em função do tempo. Vai ser igual ao somatório das forças. Ou força resultante, tanto faz. Só que a minha aceleração já tem uma massa, a massa m. A minha aceleração vai ser regida por delta, ó, segunda derivada, né? Mais x dois pontos. Eu derivei duas vezes a minha posição. A minha posição aqui é o delta mais x. Só que quando eu derivo esse delta, como eu falei, é uma constante, derivada de constante é zero. Isso aqui vai ser igual a
força elástica. De força elástica eu tenho quem? Pô, se eu estou analisando o sentido de movimento para baixo, que é esse movimento daqui, então quem vai ser positivo vai ser a força que está orientada nesse sentido. Então, o peso ele vai ser positivo, massa vezes a gravidade, menos a força elástica negativa, porque aqui a gente já sabe, né? Pô, se a minha mola está sendo tracionada, a reação nessa massa M vai ser de tentar retornar para a posição de equilíbrio, ou seja, força para cima. A mola está sendo tracionada, então com isso nós vamos ter o seguinte, ó. Nós vamos ter a força elástica para cima, como já foi identificado, né? Menos o fel aqui. Então eu ficarei com mx dois pontos, que é igual a massa vezes a gravidade, menos k multiplicado por delta, né? Delta, mais o x. Teremos isso aí. Sendo assim, nós podemos observar que mx dois pontos vai ser igual a mg menos k deflexão estática menos kx. Só que esses caras daqui, ó, a gente já conhece. Tá lembrado? Um é igual ao outro. Lembre-se, duas constantes. A gente considera que o peso aqui é constante, né? Proximidades em relação à superfície da Terra, peso constante, aproximadamente constante. Então aqui a massa vezes gravidade e o K delta são constantes. Uma é igual ao outro. Então eu posso dizer que isso aqui é zero, a subtração. Ou seja, eu só vou ter massa vezes aceleração, que é igual a menos kx. Ou seja, se eu passar o kx para o outro lado, eu terei massa vezes aceleração, que é igual a kx, igual a zero. Na verdade, massa vezes aceleração mais kx. Então, eu terei massa vezes aceleração mais kx, que é igual a zero. Essa é a minha equação diferencial, ok? Essa é a minha equação diferencial que governa o movimento da minha massa m. Essa é a minha equação diferencial que governa o movimento da massa m, perfeito? Perfeito, né? Então, sendo assim, o que seria uma equação diferencial? Poxa, é uma equação que pode conter derivadas de uma função, né? Vai ser uma equação com derivadas e a própria função também, porque a gente tem aqui a função que é o x, é x em função do tempo, como eu falei. A partir do momento que eu tenho uma certa posição, essa posição vai ser em um determinado tempo, porque isso aqui vai ser algo previsível, lembra? Você vai ter um movimento oscilatório, descida e subida. Sabendo disso, nós podemos obter uma equação em função do tempo. É possível encontrar. Isso aqui são cenas para o próximo capítulo. Por enquanto, nós temos a equação diferencial, ou seja, k multiplicado pela posição em função do tempo, e aqui nós temos a aceleração, a segunda derivada dessa posição. Então, a equação contendo derivadas de uma função, e a própria função também que pode conter. Isso vai ser a equação diferencial. Lembrando que, por que é necessário passar aqui para o outro lado? Porque tudo que estiver relacionado a esse x é necessário que fique no primeiro membro da equação. E quando você tem uma equação diferencial igual a zero, você vai ter uma equação diferencial homogênea. Quando for igual a zero, isso aqui é chamado de equação diferencial homogênea. Perfeito? Ok. Pronto. O que foi que eu precisei analisar aqui? É o seguinte. Deu para perceber que o peso não influenciou no movimento oscilatório. Deu para perceber isso. Por quê? Ele foi cortado da equação juntamente com K multiplicado pela deflexão estática. Isso vai ser interessante da gente analisar, porque não vai ser necessário você colocar o peso, tá, em movimentos oscilatórios, movimentos de vibração, para fazer a equação diferencial do movimento. Não vai ser necessário você atribuir aqui o peso na análise de vibração, porque toda vez que essa massa, esse peso estiver sendo absorvido pela mola, tá, no equilíbrio estático, o peso não vai entrar na jogada de vibração. Perfeito? Essa é a ideia. Basicamente, só teríamos o seguinte. Como eu falei, não precisa colocar o peso toda vez que você perceber que o peso já está sendo absorvido pela mola no equilíbrio estático. O peso está sendo absorvido pela mola. No caso, o peso está sendo absorvido pela força elástica, né?
Mola vai gerar aqui uma força elástica, ele vai absorver esse peso, repouso, pronto. Teve deflexão estática? Não precisa analisar o peso. Você já pode partir direto para a força elástica. Vai ficar somente massa multiplicado pela aceleração, que é igual ao somatório das forças. Ó, considerando o deslocamento, eu vou considerar aqui para baixo também de novo. Somatório das forças. Então, teremos massa vezes aceleração, que vai ser igual a menos. Por que menos? Nós temos aqui kx. Só kx, esqueça k delta. É só kx. Força elástica kx, deformação x, kx. Então, mx dois pontos vai ser igual a menos kx, ou seja, mx dois pontos mais kx, que é igual a zero. Temos aí nossa equação. E essa vai ser a equação diferencial que governa o movimento. E se eu fizer agora a análise para cima, né, que seria aqui o movimento para cima em x, não tem problema nenhum. Só que a sua força elástica vai ser para baixo. Porque perceba, se você está empurrando a mola para cá, ó, a reação vai ser contrária, né? Então teremos que o fel vai ser para baixo. O fel vai ser o kx. Não precisa colocar peso, tá? É aquela mesma situação. Quando ela está em equilíbrio, o peso é absorvido pela mola. Vai entrar naquela situação onde peso é igual à força elástica, que é o K vezes o delta, deflexão estática, e eles dois vão um cancelar o outro, né? Um cancelar o outro. Teremos, ó, a análise dessa maneira. Vamos ficar com massa vezes aceleração, que vai ser igual a menos, ó. Perceba que o movimento em x está para cima. O movimento em x está para cima. Se o movimento em x está para cima, a força elástica contrário, menos kx. Eu ficarei com mx dois pontos mais kx, que é igual a zero. Pronto. Essa é a equação diferencial que governa o movimento. Por isso que é a equação que governa o movimento. Porque ambas, ó, tanto um com a outra, como a outra, se você fizer análise para cima ou análise para baixo, vão dar o mesmo resultado. Não esqueça, só ignorar o peso. Então, galera, valeu!